Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Vamos viver em amor como família. Canta comigo. Que Deus te abençoe. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Começamos o nosso programa Somos a Família, com um espaço especial, né, para discussão, para aprofundamento, para conversar sobre temas relacionados à família. Queria agradecer a sua atenção por um minuto, por todo o programa. Muito obrigado. Um abraço especial a você da cidade de Boituva, você aqui de Tietê, você aqui da nossa região. Um abraço bem legal para você. Você que está no Grande ABC também, a minha estima e gratidão. Deus abençoe o seu dia e vamos conversar sobre a família como espaço para o sagrado. A família pode ser sim um espaço para aprofundar, para fortalecer, para melhorar a nossa relação com Deus e a relação com as pessoas. Mas começamos com uma denúncia que vem do último recenso que aconteceu no nosso país, o IBGE de 2010, né? Que dá conta de que 1/4 das pessoas que se confessam, que se assumem como evangélicas ou protestantes ou religiosas desse segmento, elas são convictas, elas dizem que creem em Deus, elas dizem que leem a Bíblia, mas elas não têm qualquer relação com as instituições, as igrejas institucionais, as denominações, né, formais. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Nós poderíamos afirmar que a igreja melhora as pessoas, né? Isso seria o normal, o comum. Mas quando nós ouvimos que 1/4 das pessoas que creem em Deus, que leem a Bíblia, não tem relação com as instituições, aí nós estamos aqui diante de um dado um tanto paradoxal, um tanto contraditório. Sobre isso que eu gostaria de, primeiramente, pensar junto com você. Por que tanta gente tem se desencantado com a relação com as instituições? Por que esse 1/4 de pessoas que afirmam que são cristãs, que leem a Bíblia, não querem mais ter vínculos com as instituições? Isso é muito interessante, né? Chama a nossa atenção. Inclusive, o escritor, o Romero, ele lançou um livro chamado Decepcionados com a Graça, que são exatamente relatos de pessoas que já tiveram lastos vínculos com comunidades religiosas, mas hoje elas narram os seus desencantos, as suas decepções. Quando nós fazemos visitas, incursões em casas de detenção, centros de detenção provisória, em cadeias, em delegacias, ou mesmo na Fundação Casa, quando nós temos ali as pessoas sob um acompanhamento, não é, a adolescência, a infância, né, sendo num processo sob a tutela do Estado em recuperação, é muito interessante ver o relato delas. Elas são egressas, olha, num volume muito grande. São pessoas egressas de lares confessionais. Né? Impressionante o número de pessoas que narram isso. Algumas delas usam nomes, né, de personagens bíblicos, narram experiências religiosas. São famílias que são pessoas que tiveram a sua vivência, o seu crescimento, né, em lares de famílias que eram vinculadas, ou estavam, ou são vinculadas. Mas o que acontece, não é? Esses dados que nos assustam, não é? Uma denúncia muito interessante, né? E que faz a gente repensar se a família pode ser esse ninho, esse espaço de relação com o sagrado. Vamos pensar um pouco que cada um de nós devemos cultivar os nossos hábitos, né? A nossa meditação pessoal, a nossa relação transcendental, a nossa relação mística, né? A nossa espiritualidade. E essa devoção pessoal, ela não substitui a devoção que devemos nutrir em casa. Nós, marido, mulher, filhos,
Quer dizer, nós temos o nosso espaço pessoal de intimidade com Deus, né, de relação pessoal. Também devemos ter o nosso espaço de família. E esse espaço de família não substitui a devoção pessoal. Mas além desse espaço de família, de nutrir essa devoção em família, e os pais devem liderar, né, esses momentos em que a gente desliga tudo, a gente medita, a gente submete o nosso ambiente num silêncio, né, para orar, para meditar na Bíblia, né, para discutir ou ler um bom livro, né, partilhado. Isso também não substitui a nossa relação comunitária. Então, posso dizer que há 3 frentes, né, de investimentos que devemos ter na nossa relação com Deus e com as pessoas. O primeiro é a relação pessoal, particular, né, de vínculo. O segundo é o espaço de família, quer dizer, os pais devem liderar essa parada, essa pausa, essa meditação de família. E também existe a relação comunitária, que devemos ter, estimulamos que haja. Então, precisamos pensar nessas 3 frentes, né, como família que somos. Mas o dado do IBGE traz essa preocupação, né? Por que em muitos lares, né, isso tem sido recorrente, as pessoas se desencantam com ambientes eclesiásticos. Aquela ideia, né, de que a igreja é aquele lugar bom, aquele lugar legal, interessante, aquele espaço de crescimento, ela não tem respaldo nesses dados, né? Então, eu não vou aqui discutir da validade, da bênção que é ser e viver igreja, mas precisamos ponderar sobre alguns modelos, alguns formatos de expressões religiosas que terminam conspirando contra a saúde da família. E aqui me lembro de um relato que eu vi de uma família em que uma das filhas, né, a família, o casal e 3 filhos, uma das filhas ela reclamava disso, que havia 13 anos que a família não se reunia para almoçar num domingo à tarde. Ela era uma pessoa desencantada, era uma pessoa contrariada com a manifestação religiosa. Ela se rebelava com relação a essa ideia de vínculo comunitário, por essa razão. 13 anos que a família não se unia num almoço. E ela dizia que tudo isso começou, não é, a partir do momento em que seus pais passaram a ter a experiência religiosa. Isso é apenas um exemplo de como a relação com determinados modelos religiosos pode conspirar contra as relações familiares. Muito interessante isso. Aquilo que deveria produzir mais proximidade, aquilo que deveria produzir mais saúde, aquilo que deveria resultar no crescimento espirituoso, não é, dos vínculos familiares, termina sendo exatamente aquela dose nociva, aquela coisa ruim que torna em obstáculo para a proximidade familiar. No outro relato, o indivíduo ele se mostrava como alvo de reclamações. Por quê? Sempre que havia aqueles encontros saudáveis, né, quando a gente reúne toda a família em determinados momentos, né, momentos de celebração sobretudo, né, quando a família se reunia no Natal, a muito custo, todo mundo mexia a agenda, todo mundo refazia, né, os projetos pessoais para que esse encontro acontecesse com o maior número de pessoas. Aquele rapaz da família, aquele membro da família, não estava ali, porque havia se comprometido com o programa da igreja. Aí no começo do ano, virava o ano, uma reunião tradicional, que eram as bodas dos patriarca e da matriarca, quer dizer, o vovô e a vovó faziam aniversário de casamento e via nisso um bom motivo, uma boa razão para reunir todos os seus filhos, todos os netos, quer dizer, todo mundo junto. E aquele rapaz, novamente, ele não participava, porque ele tinha um compromisso com a sua igreja. E novamente esse encontro acontecia na Páscoa, era um hábito da família,
E aí todas as pessoas presentes alvejavam aquele rapaz. Por quê? Porque o formato religioso, o modelo de ser e viver e de se vincular a uma comunidade o sequestrou, o abduziu. Isso mesmo. A família se encontrava e sempre que havia esse encontrão com os familiares, a muito custo, né? As pessoas então refazendo agendas, esse rapaz, ao longo dos anos, não se fazia presente. Isso é mais um exemplo de como formatos religiosos, como modelos religiosos podem conspirar, fazer o efeito contrário. E aí a gente conversando, aqueles componentes da família já haviam feito uma certa resistência, ou uma antipatia para a igreja que esse rapaz frequentava. Note você que aquilo que deveria ser um dos objetivos da comunidade, que é a melhora dos vínculos, a aproximação familiar, estava exatamente provocando o sentido contrário. Aquele rapaz estava afastado da sua família e a família com uma ideia de resistência e de crítica atroz contra aquele modelo religioso. Então, esses dois casos são apenas fagulhas, né, diante de um grande incêndio, né, que existe hoje na sociedade. Está na moda se reclamar, se criticar das instituições, né, dos modelos religiosos, quaisquer que sejam. Mas alguns nos tiram, nos deixam sem razão de defesa, não é? Como esses dois casos que eu estou compartilhando com você. Então nós precisamos ver a nossa casa, o nosso lar, como um espaço de crescimento pessoal, familiar e como a melhora da comunidade em que nós servimos. Quer dizer, onde a gente serve, quer dizer, a igreja, a comunidade que nós temos vínculo, não deve jamais nos sequestrar, nos abduzir, nos distanciar das nossas relações familiares. E nós temos ouvido esse tipo de reclamação. A nossa casa, no lar, e isso é uma ideia, né, que vem da nossa herança judaico-cristã, a nossa casa é o centro, a nossa casa é para onde fluem as nossas iniciativas, porque é a primeira experiência de vínculo, é a experiência familiar. Então, é da casa para o mundo, a direção é essa. Da nossa casa, é da nossa família para o mundo, é da nossa família para a igreja, é da nossa família para as relações profissionais, de onde deveriam então irradiar os conceitos que são tão necessários para a nossa vivência e para a nossa formação. Então, precisamos então recolocar o nosso lar na agenda. Precisamos então refazer, ver a nossa casa como essa escola original, de onde a gente sai e a gente é formado. E há muita gente nas nossas andanças que tem uma expectativa errada com relação à igreja, né? Acham que é a igreja que deverá formar os nossos filhos. Acham que o pastor, o padre, o ulemá, o líder religioso, deve assumir aquela incumbência que é uma incumbência original da paternidade, né? Do pai, do líder da sua casa. Quer dizer, precisamos então arrumar as coisas, né? E vez por outra, nos ciclos acadêmicos, as pessoas perguntam assim, qual é a prioridade? Quer dizer, a igreja vem antes, a família depois, o trabalho, ou o trabalho que nos mantém vem antes, a igreja depois. A Bíblia determina uma prioridade, e ela é bem clara. Jesus falou no seu ensino da montanha, né, no Sermão do Monte, que nós devemos priorizar o reino de Deus. O reino de Deus deve ser um imperativo. Buscai primeiro. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus. Uma pergunta que você deve fazer agora é: o que seria essa busca? Porque, afinal de contas, dela advém o efeito dessa busca. Qual é o efeito dessa busca? As demais coisas, todas as coisas,
vos serão acrescentadas. Então, é imprescindível que saibamos que a prioridade do reino de Deus, ela é fato. Ela é um fato. Existe aquele mandamento, o Shema, que é a base da religião judaica, que é citado em Deuteronômio capítulo 6, que diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, nós vemos então aí duas frases que são as bases devem ser as bases da nossa relação. Mas precisamos recolocar, né, a nossa família, né, como um espaço de crescimento, de vínculo. Né? Esse espaço ele não pode ser substituído, nem como expectativa e nem como operacionalidade. Né? A igreja, ela reforça, ela complementa, ela é bom que a comunidade, através do seu ensino, do seu magistério, ela reforce exatamente os nossos vínculos familiares e a nossa formação, que deve começar, né, e deve colocar, né, os papéis no devido lugar. As mutualidades, então, que nós encontramos na Bíblia, no Novo Testamento, sobretudo, né, nas cartas paulinas, as mutualidades uns aos outros, né, nós devemos, então, cumprir aquela regra áurea que Jesus deixou, né, façam com os outros o que você deseja que os outros façam com você. Isso é o que dá suporte às mutualidades. Né? Perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, né? Exortai-vos uns aos outros, né? Servir uns aos outros, e assim sucessivamente. Isso pode muito bem ser vivido em pequenos grupos. Aliás, os pequenos grupos hoje são modelos, são uma resposta, um contraponto, né, a essa tentativa de proximidade relacional. São nesses modelos de células, de pequenos grupos, né, de grupos de estudo bíblico, né, na escola bíblica, os grupos de oração, né, são grupos para casais. São nessas afinidades, nessas engrenagens menores, em que as proximidades acontecem e as experiências são partilhadas. Isso é uma resposta, ou pode ser uma resposta a esse modelo aqui criticado, esse modelo que sequestra pessoas e que conspira contra as relações familiares. Bem pode ser uma estratégia melhor de vivência. Então, eu queria agora que você pensasse junto comigo que aquilo que acontece na comunidade, aquilo que acontece na igreja, no culto, né, naquelas celebrações grandes, né, oficiais, devem ser resultados de vivências particulares, né, de intimidades que devemos nutrir no nosso silêncio, na nossa devoção particular. Ou seja, o culto, o ambiente grande, o ambiente oficial da instituição, as vivências comunitárias, devem ser resultados de cultivos pessoais, intimistas. Não é? Quer dizer, se eu cultivo a minha relação com Deus, a minha devoção, e isso me torna uma pessoa melhor, isso resultará num ambiente eclesiástico, né, formal, em algo melhor, gostoso, de aprofundamento. E isso também deve irradiar para o que deve acontecer aqui, nesse meio. Quer dizer, se de um lado nós temos as manifestações da nossa devoção comunitárias, e isso deve ser resultado das nossas devoções pessoais, intimistas, particulares, aqui no meio. Né, a família como um centro, né, como esse espaço para o sagrado, deve então receber os contornos, os resultados dessa retroalimentação particular. Ou seja, não devemos fazer uma linha direta, ter uma expectativa de que a igreja seja um lugar melhor se a gente descuida da devoção pessoal. Não devemos ter a ilusão
de que a nossa família pode ser um espaço, né, de vivência melhor, se a gente descuida desse cuidado pessoal que devemos nutrir, né, com nós mesmos, né, nesse comprometimento pessoal de intimidade com Deus. Então, o que decorre muitas vezes é que quando a gente se descuida de forma particular, né, as coisas desandam, né? Então, a gente vê hoje o resultado, podemos arriscar um diagnóstico, né? Como a gente se descuida, como a gente não deixa como apreço, como prioridade essa melhora pessoal, essa melhora particular, então as relações familiares não são tão boas, né, como soe esperar que aconteçam, e as vivências comunitárias têm sido danosas para a experiência de muitas pessoas, né? Tem muita gente que vai para a igreja e discute, e compete, e se compara, né? E vive brigas fratricidas de conflitos crônicos, né? E brigam e disputam espaço. Então, as igrejas terminam não sendo um espaço legal, né, de diversão, de acomodação, de acolhimento. Termina sendo um espaço tóxico, né? O sujeito vai, ele se compara, ele critica a liderança, ele critica o formato, quer dizer, o culto já não nutre para ele edificação. Então, precisamos, então, verificar, exatamente, refazer essa agenda, né, esses espaços, né, de espiritualidade. Então, a nossa família pode ser melhor à medida que nós queremos ser melhores e renovados e mais interessados em crescer. Que aqueles espaços de culto doméstico, né, aqueles espaços em que a gente compartilha da oração e da palavra, sejam resultados do nosso empenho pessoal de querer ser pessoas melhores. Queria agora, indo para a parte final aqui do nosso bate-papo, né, dizer que igreja é um espaço legal, é uma ideia de Deus, né? É bom a gente ver comunidades saudáveis, comunidades que investem nas relações familiares. Quer dizer, as nossas engrenagens familiares devem ser supridas e suportadas por um programa eclesiástico que enfatiza essa proximidade, né? Que a experiência extrema, né, de paixão extrema, de envolvimento visceral com a comunidade, não venha a competir com esse espaço da casa, esse recôndito, né, esse acolhimento, esses vínculos que devemos ter, que são sagrados, que são os primeiros e que devem ser zelados. Então, a igreja, corpo de Cristo, é bom, né, ela é saudável, desde que ela não prime por modelos que sequestrem, que queiram assumir, que queiram ou que se pretendam controlar procedimentos e pessoas, né? Então a gente vai à igreja, como a nossa família, com razões para ir, né? Dizendo, cantando e celebrando que é um espaço legal, que é um espaço gostoso. Então a gente não vai para a igreja para competir, para se comparar, para vivenciar conflitos. A gente vai para a igreja para nos tornar pessoas melhores, cidadãos melhores, profissionais melhores, maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores. Então, a razão de ser da vivência da igreja, corpo de Cristo, talvez seja isso o que o seu arquiteto, o seu criador, então, desejou, né, como comunidade, é que as nossas famílias melhorem à medida em que a igreja estimula essa melhora. Mas que a gente não ache que é invertido, não é? Que a igreja cumpre aquelas vivências que devem acontecer no seio da família. Precisamos conversar sobre isso, não é? Então, é bom que nós vivamos, que sejamos igreja, mas que a gente não descuide, não é? Nessa relação extrema, apaixonada, idolátrica, não é? Essa coisa que nós temos visto aí, uma certa idolatria, uma pessoa que é tomada, né, em que o sujeito passa muito mais tempo, né, com as pessoas de fora e não tenha tanto prazer de ficar em casa, isso não é bom, é nocivo.
Então eu queria recordar com você o que conversamos hoje, né? Nossa família pode ser melhor, mas cuidado com formatos que são formatos que afastam pessoas, né? Cuidado. Quem é que vai se aproximar de Deus? Quem é que vai ter uma relação consagrada se perceber que a nossa experiência religiosa ela é um gol contra, né, das nossas proximidades, né? Nós convivemos com pessoas que narram, né, que têm prazer em viver com pessoas das engrenagens religiosas, né, que possuem afinidades, mas que não ficam tão confortáveis com relação aos humanos, né, suas mais vertentes experiências, né? Precisamos então saber que o mesmo Deus que através de Jesus disse: vinde a mim, né, venha até mim, e nós fomos, não é? Também diz: ide por todo o mundo. Quer dizer, ir para o mundo, viver o mundo, confrontar o mundo, né? Ser sal e luz no mundo. É o nosso desafio. Nós não fomos chamados para ser sal do sal ou luz da luz, né? Onde já está iluminada, não há razão de ser. Nós fomos chamados para influenciar pessoas através de relações. Então, cuidado. Ir à igreja é bom, mas cuidado com certos modelos que, ao invés de melhorar, pioram as pessoas. Estamos chegando ao final do nosso programa, do Somos de hoje. Eu queria agradecer a sua atenção e espero que esse bate-papo tenha sido proveitoso para você, para a gente pensar um pouco, né? A Bíblia é rica, a igreja é boa, é maravilhosa, precisamos então participar da igreja, mas a igreja será resultado de famílias melhores. A gente não pode deixar de enxergar que é das relações familiares que podemos produzir experiências religiosas e comunidades melhores. Não podemos abrir mão disso. Você que é o pai, você que é o marido, você que é o guardião, é o líder da sua casa e deve então ter isso em mente, que deve partir de você a manutenção da nossa casa, do nosso lar, como um espaço para a devoção também. Naquele momentozinho lá em que você acha que é o mais adequado, desligue tudo. Desligue os aparelhos celulares, desligue os monitores de TV, desligue qualquer ruído que possa distrair, reúna a sua família, converse com a sua família sobre assuntos do seu cotidiano, se ajudem, se elogiem, orem um pelo outro, abra a Bíblia ou um livro devocional que seja interessante, né? Medite, conversem, se abracem, porque nós estamos precisando disso. Então, espaço para o sagrado acontece na família. Pode acontecer e pode ser melhor. Um grande abraço para você. Eu sou o Geraldinho Farias, pastor da Primeira Igreja Batista em Boituva, e queria desejar para você um bom dia, um grande abraço. Voltamos na próxima semana com mais um Somos. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Vamos viver em amor como família. Canta comigo. Que Deus te abençoe.